O nosso Código Civil atualmente em vigor, a Lei 10.406 de 2002, ela trouxe algumas inovações em relação à sucessão do cônjuge falecido, sobre a condição de herdeiro do cônjuge sobrevivente, em concorrência com os descendentes do falecido. Esse cônjuge sobrevivente, de acordo com o que dispõe o artigo 1829 do Código Civil, ele diz que a sucessão legítima será deferida aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ou seja, o cônjuge sobrevivente ele passa a ser não apenas o meeiro do cônjuge falecido, mas ele passa a ser também herdeiro do cônjuge falecido. Ou seja, metade dos bens deixados pelo falecido constituem a meação do cônjuge sobrevivente e a outra metade constitui-se exatamente da herança. E, segundo o artigo 1829 do Código Civil, essa sucessão legítima será deferida em primeira escala aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Porém, há uma regra, há exceções para que o cônjuge sobrevivente não seja herdeiro. Ele não será herdeiro se ele for casado com o falecido sob o regime da comunhão universal de bens, ou seja, aquela em que se comunicam todos os bens que o cônjuge possuía antes do casamento e aqueles adquiridos ao longo do casamento. Então, nesse regime da comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não será herdeiro. O cônjuge sobrevivente também não será herdeiro no caso do regime da separação obrigatória de bens. E, por fim, o cônjuge sobrevivente não será herdeiro do falecido se casado no regime da comunhão parcial de bens e o autor da herança não tiver deixado bens particulares. Por quê? Porque o cônjuge sobrevivente será herdeiro em relação aos bens particulares deixados pelo falecido. Ou seja, os bens comuns adquiridos durante o casamento, o cônjuge sobrevivente será meeiro. E ele será herdeiro concorrendo com os descendentes no caso dos bens particulares, que são aqueles bens que o cônjuge já possuía ao tempo do casamento, ou aqueles bens adquiridos durante o casamento, mas com subrogação dos seus bens particulares, ou seja, ele possuía bens particulares quando do casamento e com a alienação, com a venda desses bens, ele adquiriu bens novos durante o casamento. E esses novos bens, adquiridos com subrogação dos bens particulares, não serão objetos da meação, são bens particulares. Então, sendo bens particulares, o cônjuge sobrevivente será herdeiro em concorrência com os descendentes. Há outras circunstâncias em que o cônjuge sobrevivente será herdeiro do falecido, não tendo ele descendentes, o cônjuge falecido, não tendo filhos ou netos, o cônjuge sobrevivente ele irá concorrer a essa herança com os ascendentes do falecido, pai, mãe, ou não tendo pai e mãe, aos avós e por assim vai. Mas, em regra, quando ele concorre com os descendentes, filhos ou netos do falecido, ele também será herdeiro em relação aos bens particulares. Lembrando que meação não é herança, meação é meação e o cônjuge sobrevivente terá a sua meação garantida. Deixando bens particulares o falecido, então o cônjuge sobrevivente será herdeiro em concorrência com os descendentes. Porém, ele não será herdeiro nessas condições se casado sob o regime da comunhão universal ou sob o regime da separação obrigatória de bens e ainda, se ele for casado no regime da comunhão parcial, que é aquele regime
em que se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente durante a vigência do casamento. Então, no caso da comunhão parcial de bens, se o falecido não deixou bens particulares. Nesse caso, o cônjuge não será herdeiro, ele será apenas meeiro dos bens comuns deixados pelo falecido. Mas nós temos ainda uma outra situação, que é o caso do cônjuge falecido que não deixou descendentes, que não deixou ascendentes, ou seja, pai, mãe, avô ou avó. Então, neste caso, o cônjuge sobrevivente herdará todo o patrimônio. Tá? Então, ele não irá concorrer com ninguém, porque ele só irá concorrer na herança no caso de haver deixado descendentes, né? E a ressalva é de que ele não será herdeiro se casado no regime da comunhão universal de bens, também não será herdeiro no caso de separação obrigatória de bens, ou no caso da comunhão parcial de bens, o falecido não tiver deixado bens particulares. Mas o cônjuge sobrevivente ele poderá herdar em concorrência com os descendentes. Não havendo descendentes, ele poderá herdar em concorrência com os ascendentes, mas ele irá herdar também, não tendo o cônjuge falecido deixado descendentes, não tendo o cônjuge falecido deixado ascendentes. Neste caso, o cônjuge sobrevivente herdará todo o patrimônio. Não havendo cônjuge sobrevivente, aí neste caso, os colaterais serão chamados à sucessão, ou seja, irmãos, na falta de irmãos, outros colaterais. Tá certo? Grande abraço a todos.